agora esta chamada está sendo gravada. Pronto, pode começar a orar. Amém. Vamos orar então. Amém, Jesus. Pai querido, Pai santo, obrigado, Jesus Cristo, Senhor, por mais esse dia aqui na tua presença, na aula, né, andando com Jesus, glória a Deus, né? Em nome Amém. de Jesus, Pai querido, que a gente possa realmente nos alimentar hoje poderosamente do que o Senhor tem para nós, Pai querido, em nome de Jesus, que haja muito alimento Amém. fresco para nós hoje, Pai, bebidas, né, águas vivas e o pão, Pai querido, né, do Amém. céu, que a gente possa estar nos alimentando hoje, Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus é que eu oro, Pai querido, e já te agradecendo e já repreendendo todo o levante do mal, das trevas, Amém. e que o Senhor possa estar chamando, Pai querido, aqueles que o Senhor quer que esteja aqui hoje conosco, no nome santo do Senhor Jesus, e abençoa nosso professor, pastor Lucas, que estará ministrando, Pai querido, e esta aula hoje aqui, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia, amém. Então, irmãos, eu parei esse capítulo aí na terça-feira, porque ele é bem grande, tem várias parábolas, vários ensinamentos, e não dava para ficar jogando um atrás do outro, né? Então agora nós vamos continuar o capítulo 16 de Lucas, verso 1, e ver algumas parábolas e algumas explicações bem interessantes, porque essas parábolas começam a revelar outros níveis, né, de conhecimento espiritual. Então, Yeshua também disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um mordomo, e ele foi acusado antes dele como um dissipador de seus bens. Chamou-o então e disse-lhe: o que é isto que ouço falar de ti? Preste contas de sua mordomia, né, de tua mordomia, porque você não poderá mais ser mordomo. Então o mordomo disse a si mesmo: o que devo fazer? Porque meu mestre tira a mordomia de mim, cavar eu não posso, mendigar me dá vergonha. Sei que farei para que, quando for afastado da mordomia, eles me recebam em suas casas. E chamando cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele disse: 100 barris de azeite. Ele disse: pegue a sua conta, sente-se rapidamente e escreva 50. Disse então ao outro: e tu, quanto deves? Ele disse: 100 medidas de trigo. Ele disse: pega a tua conta e escreve 80. E o mestre elogiou o mordomo mau por ter agido astutamente, pois os filhos deste mundo são mais sábios em sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei amigos pela sábia administração das riquezas terrestres, para que quando elas lhes faltem, vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no máximo. Pois se não foste fiel nas riquezas terrestres, quem te confiará as verdadeiras riquezas? E se não foste fiel no alheio, quem te dará o que é teu? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou ele odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Jeová e a riqueza. Então essa parábola, ela é um pouco difícil de interpretar, assim, em termos espirituais, né? A parábola é muito clara, né? Mas em termos espirituais, porque aqui é o seguinte: tem um homem rico e tem um mestre que está elogiando, que é Jesus, né? Então ele está falando aqui que o homem, ele foi misericordioso com aqueles que deviam ser o patrão, para que as pessoas guardassem isso no coração, né? E pudessem ser gratas a ele mais tarde de uma outra forma, né? Porque ele estava fazendo um desconto, né? Uma conta, uma dívida de 100 barris de azeite, ele reduziu pela metade, para 50. Uma dívida de 100 medidas de trigo, ele reduziu para 80, deu um desconto aí de 20%. E assim ele foi fazendo, né? Aí ele está dizendo aqui que ele fez isso com as riquezas do mundo para ganhar os seus amigos. Aí fala assim: quem mais bem-aventurado, né, são aqueles que podem fazer isso usando das riquezas terrestres para alcançar as moradas eternas, né? E aí ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo, também é injusto no máximo. Então essa condição de fidelidade, a gente adquire com o coração fiel, né, com o caráter, né, com uma forma de decisão. Porque fazer as coisas certas, irmãos, eu tive um momento da minha vida
quando eu era jovem, adolescente, que eu teve que tomar a decisão, a partir de hoje eu vou fazer as coisas certas. A minha mãe, ela batia na gente, né, se a gente fazia coisa errada. Aí eu falava, mesmo que eu apanhe, eu vou falar sempre a verdade. Então, quando ela perguntava quem fez isso e era coisa errada, eu ia lá para eu, foi eu. Às vezes eu apanhava. Então, por quê? Porque eu tomei essa decisão. Isso é uma decisão. Essa decisão de caráter, na criança, você pode instituir o bom caráter. Na educação diz que até 8 anos, né, 6 anos, você define o caráter da criança, a personalidade. Né? Depois ele só vai reproduzir aquilo que ele aprendeu. E aí, na adolescência, para a fase adulta, você toma a decisão de como você quer ser, o que você quer viver. Embora possa existir transformações tardias, né, por conta de rebeldia que acontece por causa das condições de vida, né, teve gente que teve problemas, a Gessene está falando que até os 7. Então, teve gente que teve problemas e aí começa a assumir uma posição mais tardia. E quando vem a conversão, né, acontece também da pessoa mudar, né, às vezes a pessoa tem um bom caráter, mas está vivendo uma vida de pecado porque o Espírito Santo não está nela ainda, né, e aí no momento que ela se converte, recebe o Espírito Santo e adquire um bom caráter. Agora, essa questão de, como é que eu posso dizer aqui? Olha só como Jesus, ele muda um pouco a maneira como a gente pensa sobre as coisas, né? Ele está falando que você não pode servir a 2 senhores, né? Então, dentro desse contexto, está misturando já outra situação, né? Que você tem que servir a Deus, né? Se você estiver dividido entre Deus e outra coisa, você não vai servir verdadeiramente a Deus e vai acabar desprezando um ou o outro, né? E ainda ele fala das riquezas, né? Porque aqui na Terra nós ganhamos riquezas terrestres que não são nossas, porque nós morremos e não levamos ela. Mas as riquezas celestes serão nossas eternamente. Então, esse é o prêmio da vida. O prêmio da vida é ganhar riquezas eternas. Jesus fala que a gente vai ganhar terrenos espirituais, vamos dizer assim, moradas celestiais eternas, que nunca mais a gente vai perder aquilo, não vai ter, como é que fala, corretor de imóveis para vender e comprar aqueles imóveis lá, né, das moradas celestiais. Então, são riquezas eternas. Então, ele está falando aí, se você não for fiel nas riquezas terrestres, quem te confiará as verdadeiras, né? E aí, se você não for fiel no que é alheio, o que é alheio é o que nós estamos aqui no mundo, né? Quem te dará o que é teu? Onde que está o que é meu de verdade? No céu, né? No inferno também poderá estar o que é da pessoa de verdade, porque quando a pessoa herdar as coisas corruptas, também ela não vai poder se livrar. Assim como as pessoas que herdarem as coisas justas não vão poder se livrar mais dela. Faz parte da natureza, vamos dizer assim, espiritual na situação eterna, né? Ou definida para a justiça ou para o desprezo eterno. Quer dizer, eterno é eterno, não vai poder alterar mais. Aqui, você compra uma casa, você vende, você tem diferenças de níveis de condição, né? E ainda tem a questão de você não ficar para sempre aqui, né? Ou não ter a posse eterna aqui nessa terra das coisas. Então, você vai ter quando vier o reino. Tá bom? Agora, sim, essa questão dos filhos das trevas ser mais sábio que o filho da luz, a gente vê muito bem no ambiente de trabalho, por exemplo. Você pode ver quando as pessoas querem alcançar os seus objetivos, elas cercam as outras pessoas com muito mais astúcia para alcançar seus objetivos do que os filhos da luz. Então, às vezes, os filhos da luz levam tempo para sacar as astúcias de quem é das trevas. Isso é uma forma, vamos dizer assim, costumeira, que acontece costumeiramente, mas não precisa ser assim se você pedir para o Senhor sabedoria e andar pela direção de Deus, ou seja, a revelação que o Senhor vai dar de alguma astúcia contra a sua vida vai colocar você na frente do inimigo e vai evitar certos sofrimentos desnecessários, porque a gente só sofre
quando a gente, desnecessariamente, né, quando a gente cria alguma situação com as nossas próprias mãos. Porque o sofrimento que a gente deveria sofrer, que é o mínimo que você deve sofrer nessa terra, é para o teu aperfeiçoamento. Ele visa a mudança do caráter, a transformação, o polimento, a santificação. Mas, às vezes, na vida, você acrescenta dores e sofrimento por falta de sabedoria, né? Como diz, o meu povo padece por falta de conhecimento, né? E aí, o que acontece? Eu percebi isso também, jovem, que eu poderia evitar certos sofrimentos. Então, muita coisa, graças a Deus, eu não precisei sofrer para aprender, né? Tinha até a minha irmã Gessília, ela era criança, era muito teimosa, e ela queria fazer coisas erradas. Eu falei, Gessília, isso está errado. O que você vai fazer? Você vai tomar veneno para saber que é veneno? Calma, não está escrito lá no frasco, veneno. Então, você já evita coisas que você sabe que você não precisa fazer, você não faz, porque você sabe que vai ter a consequência. Bom, graças a Deus, a minha irmã é uma bênção, tudo, mas quando ela era criança, ela era muito teimosa, ela queria mesmo contradizer. Então, o que acontece? A gente tem que aprender que as fases da vida vão mudando, né? Elas vão mudando. Então, a gente não precisa voltar numa fase anterior. Tem gente hoje que é velho, voltando em fase de meninice. Por quê? Porque aquela situação não alcançou o aprendizado completo. A vida, ela vai cobrar o aprendizado de uma fase, né? Se você não viveu uma fase completamente com aquele aprendizado, lá na frente, de uma forma ou outra, você vai viver. Entendeu? Então, isso é uma coisa também que acontece, né? Vamos continuar aqui. Os filhos das trevas, eles são astutos, mas eles não alcançam o reino se eles continuarem nas trevas, isso é óbvio. Mas a questão da astúcia significa que eles se antecipam, e às vezes os filhos da luz não se antecipam nas situações. Nós somos mais passivos, né, do que ativos na igreja, por exemplo, porque a igreja foi ensinada a ser passiva, e a igreja não deveria ser passiva. A igreja deveria, antes do inimigo atacar, confrontar o inimigo, né? Isso nós estávamos ouvindo na live de ontem, né, com o pastor João. E aí, por causa dessa passividade, né, dessas situações erradas que a própria igreja criou, é que existem as dificuldades que nós estamos tendo hoje no mundo. Nem mesmo a grande tribulação, a volta de Jesus, precisava acontecer desse jeito, se a igreja tivesse tido o seu papel correto. Então, Deus estende a história para ter algum sofrimento a mais, porque ele precisa tratar as situações. E ele precisa que as pessoas sejam transformadas no meio do sofrimento. Mas quem já tem a condição, não precisa do sofrimento. O sofrimento é mínimo. Jesus falou que o sofrimento é mínimo necessário. Deus não se alegra em ver nós sofrer. Ele quer ver nós transformados. E a questão também é que nós não aprendemos a confiar em Deus, porque a gente sempre quer usar a nossa força, e a nossa força é decaída. Então nós temos que aprender mais a descansar e usar a fé e a confiança em Deus do que as nossas próprias mãos, porque na fraqueza é que o poder de Deus se aperfeiçoa. E outra coisa também é que às vezes os psicólogos afirmam que amadurecer é uma escolha. Tem pessoas de 60, exatamente isso que eu estou falando. Então, às vezes, deixa eu só ver aqui o assunto que eu ia falar, para não perder o fio da meada. Deixa eu ver o que é a minha irmã. Amadurecer é uma escolha. Tem pessoas com 60, 70 anos que agem de forma errada e pessoas de 16 e 17 são mais sábias. Exatamente, tudo escolha é o que eu entendo. Até escolher decidir que ter Jesus como Senhor. Também, exatamente. Como diz assim, Jesus falou também que para conhecer a Jesus tem que conhecer o Pai primeiro. Então, veja só, o Pai, que é o Deus que criou todas as coisas e que é, vamos dizer assim, o Senhor, o Pai de Jesus, a gente conhece na experiência da vida. Jesus, você conhece depois que você adquiriu essa experiência da vida. É um estágio
posterior. Então, veja só, conforme você vai reagindo à vida, o Pai vai levar você a Jesus, tá? O Pai vai levar você a Jesus, tá? Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci, né? Fui ler o assunto aí, mas depois, se eu lembrar, eu falo, tá? Essa questão da vida espiritual e do amadurecimento, né? Essa questão do sofrimento, não? Que não precisa ser um sofrimento exagerado, né? Às vezes a pessoa sofre exageradamente porque criou consequências, né? Através de suas atitudes. Vamos lá. Os pruxins, que eram gananciosos, ouviram todas essas coisas e zombaram dele. Disse-lhes: vós sois o que justificais perante os homens, mas Jeová conhece seus corações, porque os que os homens considerem sublime antes de Jeová é uma abominação. A Torá e os profetas falaram sobre o Hanã. Desde então, o reino de Jeová é anunciado e todos se esforçam para entrar nele, mas é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio da frustrada Torá. Quem se divorciar de sua mulher para casar com outro comete adultério, e quem se casa com o marido divorciado comete adultério. Então aqui, a questão aqui é o seguinte, aqui já é outro assunto, né? São vários assuntos aqui. Esse assunto aqui, eu queria ter encerrado melhor o outro lá, mas se Deus quiser, eu lembro uma outra situação para falar sobre essa questão que ficou para trás lá. As pessoas querem se justificar quando as pessoas... agora eu lembrei. Obrigado, Senhor. É o seguinte, quando você não é você mesmo, você finge ser uma outra pessoa, você se torna hipócrita. E a igreja, ela aprendeu a gerar hipócritas. Pessoas que realmente têm desejos diferentes daqueles que elas estão tendo com seu comportamento. Por quê? Porque elas adquiriram uma espiritualidade de aparência e têm medo de serem taxadas como pecadoras, por causa dos seus anseios e desejos carnais que estão comprimidos, né, comprimido como uma mola, e se ela soltar, ela, distende. Então, o que aconteceu aí? Ela não aprendeu a se render ao Senhor. Ela não aprendeu a entregar suas paixões com concupiscências a Deus. E ela se reprime. Aí, os filhos das trevas, eles não se reprimem. Aí, por exemplo, se ele é mau, ele pratica maldade. Se ele sente alguma coisa boa, ele vai lá e faz. Então, eles parecem mais sinceros. Eles têm mais, assim, afronta, poder de afronta. Por quê? Porque os filhos da luz, ou no caso na igreja, adquiriram um comportamento de autossupressão, né, que eles se suprimem, e não de rendição. Eles não fazem uma coisa que eles gostariam de fazer com medo de ir para o inferno. O que eles deveriam fazer era se entregar ao Senhor quando uma coisa não é da vontade de Deus. Porque aí Deus mudaria o desejo deles. Né? Quando uma coisa é errada, por exemplo, um homem e uma mulher que são casados, e aí a pessoa tem desejo sexual por uma outra pessoa. O que o hipócrita faz, o religioso? Ele comprime aquele desejo e fica vivendo uma vida fingida, passando-se de puritano dentro da igreja, de que ele não tem nenhum desejo vil dentro do seu coração, que ele é fiel ao seu marido, ela é fiel ao seu esposo e assim por diante. Só que o lado mundano, o que o mundo faz? Vai lá e solta o teu desejo para fora. Mas o que o Senhor coloca entre um extremo, que é soltar o desejo para fora, e o outro que é reprimir? É chegar para Deus e falar: Senhor, eu estou sentindo necessidade, ou prazer, ou sei lá o quê, por uma outra pessoa. O que eu faço? Aí coloca e pede que Deus trabalhe na sua vontade, no seu desejo, e Deus vai purificar você. Deus vai te amoldar, vai te aperfeiçoar. E aí você não vai ser hipócrita, porque quando você disser não, vai ser não. Quando você disser sim, vai ser sim. Porque o hipócrita é aquele que diz sim querendo dizer não e diz não querendo dizer sim. Entendeu? Esse era o assunto que ficou pendente para trás. Graças a Deus, Deus me fez lembrar. Então, os fariseus, eles eram hipócritas. Então, por que eles eram hipócritas? Porque eles aprenderam a seguir regras da lei.
as regras da lei têm que levar a Jesus. Jesus é uma consciência espiritual formada em nós. Se essa consciência não for formada, a gente vira robôs, seguindo regras de leis. E aí a gente quer ser justificado pela lei. E Paulo fala que ninguém será justificado pela lei, e sim pela fé. E quem é justificado pela fé não assume um comportamento robótico, né, de obedecer comandos, mas ele assume um comportamento espontâneo, ou um comportamento, vamos dizer assim, autônomo, livre. Ele mesmo decide fazer ou não fazer, por convicção e por consciência. Por isso que forma o amor, porque a fé opera pelo amor, né? Aliás, é o amor que opera pela fé, né? Está escrito na carta de Hebreus ou de Coríntios, não lembro agora. Então, uma coisa vai levar a outra. Então, quando você diz assim, eu não vou fazer uma coisa errada porque eu amo a Jesus, né? É porque eu amo a Jesus, eu não vou fazer. Então, a fé, que é a fidelidade, né? De você ter aquilo como uma coisa que você vai manter-se fiel a Deus porque você ama Jesus. E não porque você está com medo de ir para o inferno. Porque se você não fizer algo com medo de ir para o inferno, o medo é a pior escolha que você faz. Quando você deixa de fazer qualquer coisa por medo, faz ou deixa de fazer por medo, é a pior das escolhas. É melhor você jogar uma moedinha para cima, fazer cara ou coroa e fazer a escolha por uma sorte do que por medo, porque o diabo vai trabalhar no seu medo. E quando você faz uma escolha por fé, operada pelo amor, você é convicto, né? Você é convicto da sua decisão, e ninguém te altera. E quando você faz com medo de ir para o inferno, não tem valor nenhum para o Senhor. Não tem valor nenhum. E o diabo usa aquilo contra você. Fala assim, tá vendo? Ele é hipócrita, ele não te ama nada. Ele não está fazendo porque te ama, ele está fazendo porque tem medo de ir para o inferno. Então ele é condenado automaticamente, condenado assim, entre aspas, tá? Porque essa palavra não define a vida dele naquele momento, porque é um aprendizado que ele vai sofrer ali durante muito tempo, se ele não se livrar daquela hipocrisia. Então o Senhor estava falando contra os religiosos porque eles estavam presos nessa hipocrisia. E o que acontecia? Eles pegavam, iriam se divorciar quando eles encontravam uma mulher mais bonita e inventavam regras para justificar a consciência, o alter ego deles lá, né, que criava as regras, para poder superar aquelas regras e casar com outra mulher, certo? Então era chamado de divórcio premeditado. E Jesus estava condenando, olha, em questão da lei, a lei não vai ser mudada por causa do pecado de vocês, para ajustar o pecado de vocês, não. Vocês vão sofrer as penalidades que a lei diz. Porém, se você viver pela fé e pelo Espírito, né, que é o que Paulo fala para nós e que Jesus falou para nós, você não vai precisar seguir a lei, porque automaticamente a lei vai estar em vosso coração e você vai fazer por amor. Esse aqui é um fundamento final, vamos dizer assim, de uma formação espiritual, que na igreja hoje as pessoas não fazem as coisas por amor a Jesus e não fazem as coisas por uma consciência espiritual formada, né? Porque a consciência ela é pura quando o amor é verdadeiro. Então, como dizem, tem falsa fé, falsa amizade, falso amor, por causa disso. E fé fingida, né, que Paulo fala, Pedro fala, né, que a gente não pode ter uma fé fingida, tem que ter uma fé não fingida, né. E só que assim, quando a gente aprende naturalmente na vida, a gente sabe que essas coisas são assim mesmo. A gente chega na igreja e a gente muda. Aconteceu isso comigo. Eu era uma pessoa que tinha uma certa maturidade. Quando eu comecei a conviver na igreja, aí eu fui me tornando hipócrita. E depois, nossa, Deus, para voltar para trás, quebrar aquela hipocrisia, tive que sofrer. Porque eu deveria ter me mantido na minha sinceridade. Mas a igreja me ensinou a ser hipócrita. Aí o que acontece? Eu passei por isso e tive que me amadurecer, né? Sendo que eu já tinha as prerrogativas anteriores. A única coisa que eu não tinha quando eu era jovem era defesa contra Satanás, que eu só adquiri pela luta espiritual e pela experiência confrontando o mal.
Mas quando eu era jovem, eu tinha uma consciência de fazer as coisas sem precisar da lei como regra, né, porque eu já tinha uma consciência bem orientada. Mas aí eu deixei isso porque eu fiquei com medo de ir para o inferno e comecei a fazer as coisas por lei, né, e por hipocrisia. Vamos lá. Agora vamos para a próxima parábola. Então eu vou deixar vocês comentar mais alguma coisa antes de passar para a parábola do homem rico. Tá bom? Quem quiser comentar, pode comentar. Pode conversar aí. Amém, pastor Lucas. Esse assunto ele é muito, ele é sério, ele é profundo mesmo, esse assunto aí, né? Porque realmente a gente vem do mundo tudo arrebentado, né? Sujo mesmo, né? A gente, né? Quando a gente estava no mundo, a gente era libertino mesmo, a gente fazia, né? A gente era sujo mesmo, né? Uhum. E isso é complicado, né? Porque daí a gente vem para a igreja, né? E ali começa o tratamento, né? Deus começa, o Espírito Santo começa a tratar mesmo, né? Agora é um assunto, né? A gente, só que no começo a gente tende a ser fariseu mesmo, né? Parece que a gente, né? A gente chega na igreja, a gente quer ser santo mesmo, né, pastor? O cara tem vontade assim, não, vou ser santo, né? Agora eu vou me separar de tudo e tal, eu vou, né? Vou seguir todas as regras da igreja, né? Uhum. E vou ser salvo porque eu quero ser salvo, porque agora eu sou crente, né? Lavado, remido. Agora tem uma coisa, né? É verdade isso. Não adianta a gente reprimir uma coisa, né? Porque é como o senhor falou, né, pastor? A questão da mola, né? Você, né? Não adianta reprimir. Uma hora ela vai, vai estourar. Aquilo vai estourar. Então tem que ser um tratamento autêntico do Espírito Santo mesmo, né? O Espírito Santo fazer um tratamento autêntico e você conseguir uma santidade autêntica mesmo. Porque eu só descobri que o Espírito Santo fazia esse tratamento quando ele começou a fazer em mim, porque antes, para mim, o Espírito Santo era só falar em línguas e sentir a presença de Deus. E quando eu senti a necessidade de ter essa mudança de atitude interior, onde os meus desejos, os meus sentimentos deveriam ser tratados por Deus, a igreja não me dava essa confiança. A igreja só me dava a confiança de falar em língua e sentir a presença de Deus, mas não de alterar o meu caráter, né? Eu só vim aprender isso na prática. E aí eu entendi que o Espírito Santo estava verdadeiramente em mim por causa dessa mudança de caráter. Por quê? Porque antes, falar em língua e sentir a presença de Deus, muitas pessoas que davam cheque sem fundo, que mentia, que adulterava, também faziam. Então, o pastor uma vez falou, você cai na unção, mas levanta do mesmo jeito. Então, não adianta nada. Então, se você está caindo na unção e levantando, dando cheque sem fundo e falando mentira e adulterando, aquela queda da unção não te está valendo nada. E eu queria uma mudança, né? Eu nunca fui uma pessoa muito errada, mas eu sempre desejei muita coisa errada, né? Por quê? Por uma questão de adolescência, né? Querer experimentar o mundo, né? E sem dúvida, é isso aí. E às vezes uma questão, de carne, né? De compressão, né, autocompressão e coisas do tipo. Eu sei que teve gente que teve uma vida mais, assim, promíscua, mas aí quando ele recebe a conversão em Cristo Jesus, que ele vê que Deus altera a consciência dele, aí ele fala assim, nossa, que maravilha, não preciso mais daquela angústia toda, então eu vou ficar em paz e deixar Deus me guiar. E a pessoa se converte de verdade e aprende a obedecer ao Senhor. Então, hoje, por exemplo... Amém. Hoje eu procuro andar nos passos de Jesus, né, como eu falo, andar nas pegadas de Jesus, né, porque eu quero manter o amor que eu tenho por Jesus e quero aumentar esse amor, né, e quero crescer nesse amor, para crescer nesse amor e receber mais e mais da presença dele. Porque isso verdade, né, pastor Lucas? O amor, né? Você não por medo, né? E por amor mesmo. Você quer agradar o Senhor mesmo, né? É isso aí. E a carta de Pedro fala assim, ó, fazendo estas coisas, tereis ampla entrada no reino dos céus. O que é ampla entrada? A porta do céu não é estreita? Mas se você fizer essas coisas, a porta do céu vai ficar larga para você. Ampla entrada é isso aí. Peraí.
Eu aprendi muita coisa boa na igreja, tive pastores autênticos, assim como a escola tem professores bons e picaretas. Também tem, tá certo. Eu passei por coisas boas e coisas ruins. Cada experiência é diferente, né? Vamos ver aqui, onde que fala que você terá ampla entrada. Pode comentar, continuar comentando aí, quem quiser comentar. Já nós vamos... Amém. Era isso mesmo que eu ia falar, né? Essa questão aí mesmo. Porque Pedro, ele fala da participação na natureza divina, ele fala da escada também, igual Paulo. A escala de Pedro, ela tem mais degraus do que a escada de Paulo. É diligência, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor e caridade. Paulo não, a escada dele é uma escadinha com menos degrau. Quer ver onde que fala que tem ampla entrada no reino? Será que é Pedro ou é Judas? Deixa eu ver aqui. Segunda epístola, né? Vamos ver a primeira aqui. Tá bom. Então, veja só, vocês entenderam bem a situação de ser sincero, o verdadeiro evangelho eu conheci no discipulado na igreja. Eu não tive discipulado, Gessiane, eu fui meio na cacetada mesmo. Você teve, assim, um trabalho sistemático, né? Eu não tive trabalho sistemático. Na verdade, eu fugi do trabalho sistemático porque eu achava muita hipocrisia na igreja e eu não queria me submeter à hipocrisia, mas eu tive que aprender na raça. Sempre na vida eu aprendi tudo na raça. Nunca tive um professor de primeira mão. Sempre eu fui o professor dos outros. Hoje estou amadurecendo o Espírito Santo e me amadureço todos os dias. Amém. Então, eu sempre aprendi na paulada e ensinei os outros, mas nunca peguei, assim, um ensino direto. Foi pouco, às vezes. Foram poucas pessoas. Eu tive que aprender olhando, né? Mas é a minha condição, né? A minha maneira de ser, Deus moldou dessa forma. Cada um, Deus molda de um jeito, né? Tá bom? Amém. Bom, bem-aventurada foi você, que Deus providenciou para você boas pessoas para te ajustar, né, filho? Deus te abençoe. Vamos lá, vamos agora para a parábola. Todo mundo entendeu a questão porque essa questão da hipocrisia, ela ainda perdura hoje na igreja, e muitas pessoas têm dificuldade de se libertar dela porque elas morrem de pavor. Satanás põe um medo do inferno tão grande que ela não larga. Ela não larga do legalismo, ela não confia no Senhor, ela não descansa em Deus, ela se auto-justifica, né? E ela fica com medo das profecias condenatórias por causa disso, por causa dessa falsidade espiritual, ideológica, de dizer que ela é cristã quando no fundo ela não é. Ela ainda não é. Eu digo ainda porque sempre eu espero que as pessoas se convertam, né? Até o último dia da vida, que eu não quero que ninguém se perca. Amém? Então vamos à parábola do rico de Lázaro. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos lá. Então essa parábola, alguns dizem que ela é realmente uma parábola factual, que as coisas que estão aqui realmente são assim, e outros dizem não, que ela é só uma parábola ilustrativa, que não existe essa, como é que fala? Essa sentença deliberada ou antecipada para as pessoas, que isso só vai acontecer depois do juízo final. Vamos ver. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e festejava com banquetes abundantemente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro que estava deitado à sua porta cheio de feridas e desejava se contentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber suas feridas. Então veja só, aqui já está a base do que vai decidir o futuro. Porque o homem rico, ele se banqueteava e não lembrava dos pobres. Por quê? Porque o mendigo, ele estava querendo comer as migalhas que caíam da mesa. Quer dizer, as coisas que o rico deixava, se dispersava, né? Ele não conseguia nem do rico obter essas migalhas. Tá? Então aí já define a situação. É aquele rico que, além de rico, é egoísta, como que fala, controlador de tudo, não deixa cair nenhuma fagulha de pão, né, e até as formiguinhas passam fome, né, porque se a gente não deixasse cair os pedacinhos de pão no chão, ninguém iria lá, ninguém vai lá alimentar as formiguinhas no formigueiro, né,
Então Deus permite que o pão caia no chão para poder alimentar as formiguinhas. Então, e aconteceu que o mendigo morreu, foi carregado pelos anjos ao seio de Abraão. E também o rico morreu e foi sepultado. Aí os dois estão na mesma condição de morte. No Hades, que é o local grego para o inferno, que o Hades para os gregos é um deus, que ele é um ser espiritual que habita pessoas dentro dele. Então, um ser espiritual é também uma morada espiritual, certo? Tem que ter essa figura na nossa mente. Então, ele está usando a palavra Hades porque foi traduzido do aramaico ou do hebraico para o grego. É por isso, mas no hebraico original é inferno. Inferno, para os judeus, seria só sepultura. Não tem um ambiente espiritual. Agora vamos ver. Ele ergueu seus olhos, entrando em tormento, e viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Então, certamente, Jesus pegou a figura do Hades, que é um ambiente espiritual, jogou para os judeus que só pensavam na sepultura, que não tinha um ambiente espiritual para a morte, e vai contar essa palavra. Então ele, clamando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e envie Lázaro para molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, o rico está na chama, ele tem clamor pelo pai Abraão, porque os judeus sabiam que Abraão estava com Deus, e Abraão, sendo pai, ele se tornou uma morada para todo aquele que se salva. Porque pela descendência, né, trarei uma descendência que será justa, né? Os que são descendentes de Abraão são os que são justos. Então eles sabiam, os judeus sabiam que quem morria justificado ia para o seio de Abraão. Que Abraão também se tornou espiritualmente um ambiente, um lugar de acolhimento espiritual, né? E ele já está na chama. Mas Abraão disse a ele: Filho, lembre-se que você recebeu seus bens em vida e lá somente mara, mas agora ele está confortado aqui e você é atormentado. Então houve uma troca aqui, né? A pessoa, ela não percebeu que a eternidade era mais importante do que a temporalidade. E ela buscou todos os prazeres na temporalidade e não se preparou para a eternidade. Então essa é a lição, né? Essa inversão que Abraão está falando aqui, não é uma inversão legalista, assim, ele porque padeceu tem direito a gozar, e ele porque gozou tem direito a sofrer, né? Como se fosse uma mudança bipolar. Não, é por causa da importância que ele deu às coisas, né? E qual o resultado disso, tá? Além de tudo isso, uns somente mares, mas agora ele está confortado aqui, você é atormentado. Como Deus é misericordioso, né, o fato dele ter sofrido recebe também a sua compensação. Além de tudo isso, um grande abismo é colocado entre nós e vocês, para aqueles que querem passar daqui para vocês não possam, ou dali passar para aqui. Então, nenhum passa de um lado para o outro, nem o que está em Abraão perde a sua condição, indo para essa tormenta, e nem o que está na tormenta ganha uma condição. Então, isso aí representa que na vinda do vindouro, né, vai haver essa separação imutável, intransponível, tá? Agora, se isso está acontecendo hoje, para quem morre nessa condição do rico, ou para quem morre na condição do pobre, eu não posso adiantar, né? Pode até ser que, como a alma ela sai para o mundo atemporal, pode ser que sim, né? Nós estamos na linha temporal, então enquanto essa linha temporal não se cumprir, nós vamos pensar na categoria do tempo, né? Aí aqui vem os comentários do Michael Ruto, que eu já fiz, dentro do que eu já falei, já fiz esses comentários aqui, né, das esposas, do casamento e tal. Vou pular aqui. Disse: rogo-te, pai, manda a casa de meu pai, né, falando para Abraão, né, porque tenho 5 irmãos, ele é o 6º, né, para dar-lhes testemunho, a fim de que também eles não venham a esse lugar de tormento. Então ele queria que fosse a pessoa mudasse a atitude por medo do inferno, né? É o que eu acabei de falar. Aí o que acontece? Para Deus, essa mudança de atitude não vale, não altera a consciência. Como eu já falei, afeições de alma não alteram afeições de espírito.
Aquilo que você faz na sua aparência não altera o seu coração. A mudança é de dentro para fora, não de fora para dentro. E Abraão disse a eles têm Moisés e os profetas, ouvi-os. Então, essa condição aqui, que é a de Moisés e os profetas, é a suficiente para a condição que eles estão vivendo na terra de alcançar essa mudança. E não pelo fato de saber que vai estar em tormento. Então disse, não para Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Quer dizer, que na verdade os judeus não tinham clareza de que o ímpio iria padecer no inferno. Eles tinham a clareza de que o justo ia para o seio de Abraão, mas eles não sabiam direito para onde os ímpios iam, ou os injustos. Então Jesus está colocando aqui, ó, tá? Então isso também já é um acréscimo da revelação, né? A única coisa que os judeus poderiam pensar numa vida após a morte com esse tormento seria no livro de Enoque, né? Que lá é que fala, né, da recompensa do justo e dos ímpios, né? Mas dentro do Deuteronômio, não me lembro, do Pentateuco, né, na Torá, se tem uma descrição da condição do inferno, ou do tormento, né? Mas Abraão disse a eles, se eles não ouvirem a Moisés e o profeta, nem mesmo a eles serão persuadidos se alguém ressuscitar dos mortos. Olha, tem várias coisas aqui nessa frase. Por exemplo, ouvir Moisés e os profetas é se preparar para o Messias. Se ele ouviu Moisés e os profetas, não ouviria o Messias. Então, por que Jesus falou que os fariseus não ouviam ele? Porque na verdade, eles não obedeciam Moisés nem os profetas. Então, se ele não conseguiu obedecer Moisés e os profetas, eles não conseguiram entender quem era Jesus. Então, a escada vem de Moisés, profetas, Jesus, né? O que aconteceu? Será que ouvir Moisés e os profetas era ser legalista como eles eram? Não. Porque as leis que Moisés deu, né, ou os profetas, não eram tão difíceis de cumprir. Não eram. A questão é que a carne luta contra o espírito, né? E o coração da carne precisava ser quebrado para dar o coração espiritual. Mas, por exemplo, Davi e todas as pessoas que foram fiéis no Velho Testamento não foram perfeitas. Davi pecou, outros pecaram, né? Mas eles amavam ao Senhor. Então, ouvir Moisés e os profetas era uma forma de amar a Deus, que eles não conseguiam, né? E aí, ressuscitar dos mortos. Quem que vai ressuscitar dos mortos? Jesus. E quem ressuscitou dos mortos no passado? Algumas pessoas, né? Que, por exemplo, Elias, né? Orou para o menino que ressuscitou. Aquelas pessoas, aquele soldado ferido que caiu na cova de Eliseu ressuscitou. Quer dizer, Deus já estava dando pinceladas, né, do que viria a acontecer no futuro. Revelações de pincelada. Hoje, nós estamos tendo revelações de pincelada do futuro, né, da eternidade. Não temos clareza de tudo, mas já temos as pinceladas. Então, quem recebe essas pinceladas, fala, não, deve ter algo mais. Então, deve haver uma ressurreição dos mortos. E o Messias que vai vir, vai morrer e ressuscitar. Então, se eles compreendessem bem Moisés e os profetas, eles estariam bem preparados para receber o Messias. Eles não estavam. E Yeshua disse a seus discípulos, é impossível que não venham as pedras. Bom, agora aqui já é outro assunto, né? Alguém quer comentar esse assunto? Pode comentar. Amém, né? É muito interessante isso, né, pastor? O Senhor Jesus Cristo dá realmente uma pincelada, como seria, né? É verdade, porque no Velho Testamento a gente não tem muita informação sobre, eles não tinham, né? Sobre a ressurreição, não. Né, sobre a ressurreição, ou sobre até a condenação, né? Eles tinham mais aquela noção do Sheol, né? No Velho Testamento, né? Que quem morria ia para o Sheol, ia para o mundo dos mortos, né? Mas eles acreditavam, né, que de repente existia algum acerto de contas, né, alguma coisa assim. As outras culturas, né, tinham alguma coisa, mas eles praticamente acho que não, né? Tiveram que aprender. É o que a gente vê no Velho Testamento, realmente é bem pobre de informação a respeito do que acontece depois da morte mesmo, né? E eles tinham aquela noção do Sheol, a pessoa morreu, vai para o mundo dos mortos, né? E etc.
Agora, esse negócio que Jesus fala já quebra aquele conceito do sono da alma, né, pastor Lucas? Aquela doutrina, né? Eu acho que é os mormons ou adventistas, né? Que é a questão do sono da alma e tal. É outra coisa, né? Daí a gente vê que isso aí meio que vai contra, né? Agora, né, os mistérios mesmo, totais, a gente não tem como saber, né? Mas o interessante é que ali, por exemplo, Jesus, né, a gente não vê ali o rico sendo torturado pelos demônios ali, não sei o que, ele tá numa chama, né? Ele tá no estado de tormento, isso é verdade, né? Ele está no estado de tormento ali, de sofrimento, né? Mas também Jesus Cristo não entra em detalhes, não. Não entra em muitos detalhes, nem no Novo Testamento, assim, né? A gente vê muitos detalhes mesmo. Então fica uma coisa misteriosa, mas dá uma noção pra gente, que, né, Jesus dá aquela noção de que há um acerto de contas depois, sem dúvida, né? Vai ter um acerto de conta, né? As revelações, elas estão sendo dadas à medida que a época precisa daquelas revelações. Sim, exato. E veja só, agora nos sonhos da Eren, por exemplo, Jesus, ele deixa algumas coisas meio encobertas nas conversas. Pode perceber lá. Ele não fala tudo não, nem para Eren mesmo, né? Nem para Eren, nem tudo. Então a gente vai saber mais para frente, à medida que a gente for andando para dentro do reino de Deus, né? Vamos lá. Yeshua disse aos seus discípulos: Amém. É impossível que não venham pedras de tropeço, mas ai daquele por quem elas vêm. Seria melhor para ele ter uma pedra de moinho amarrada ao pescoço e lançada ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Cuidem de si mesmo. Se o seu irmão pecar contra você, repreenda, e se ele se arrepender, perdoe. E se 7 vezes... O pastor João chegou. Se 7 vezes ao dia pecar contra ti, e 7 vezes ao dia voltar te dizendo arrependa-me, perdoe. Os apóstolos disseram a Yeshua: aumenta a nossa fé. Então Yeshua disse: se você tivesse fé como um grão de mostarda, você poderia dizer ao sicômoro: arranca-te daqui e planta no mar, e ele te obedeceria. Isso aqui é uma árvore, né? O sicômoro é uma árvore. Você daria ordem a uma árvore e a árvore sairia de um lugar e iria para outro lado, né? Se plantaria no mar. Quando de vós tem um servo que ara ou apacenta o gado, quando volta ao campo e diz: entra, sente-se à mesa, ele antes não vos diz: preparai a minha ceia, cingível e serve, até que tenha comido e bebido, e depois disso você come e bebe. Ele agradece ao servo porque fez o que foi ordenado? Penso que não. Assim também vocês, depois de fazer tudo o que te foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque somente o que devemos fazer nós os fizemos. Então ele está pedindo para aumentar a fé, né? Bom, ele falou 3 assuntos aí, né, também. Pedra de tropeço, né, que a gente não deve ser pedra de tropeço, de escândalo para ninguém, né, e criar uma situação que venha a ser motivo dos outros cair, né. A questão também, eu acho que, de certa forma, a gente se apoia nas pessoas, né, as pessoas que a gente tem, assim, como referência. Mas eu vejo também que existe a responsabilidade da gente saber que todo homem é falho e que a gente não precisa, que a nossa referência está no Senhor, né? Mas os pequeninos são aqueles ainda imaturos que se apoiam nas pessoas, né? E a gente não deve ser motivo de escândalo, né? E aí a questão de se arrepender, né? E voltar dizendo, e aí assim por diante. Agora, ele está falando da fé, aumenta a fé. Aí ele está falando da obediência, né? Ele fala que o efeito da fé é ordenar e acontecer, né? Que é ordenar o sicômoro, sai daqui e vai para o mar, e o sicômoro vai e obedece. Então, a fé tem o poder de mudar a ordem das coisas, né? Ela é uma fé completa, perfeita e poderosa no Espírito. E aí ele vai falar do quê? De servir primeiro ao Senhor e depois servir a si mesmo, né? Por quê? Por que a gente não tem fé? Porque a gente procura servir a si mesmo e depois ao Senhor. E aí ele está mandando inverter a ordem. Sirva primeiro ao Senhor e depois você se serve. Então isso acrescenta a fé, né? E aí Jesus também fala, né, que quem buscar o primeiro reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então, se você viver uma vida
diretamente voltada a buscar o reino de Deus em qualquer circunstância, no trabalho, nos estudos, na convivência do lar, sempre você tem o foco de estar buscando o reino de Deus, as demais coisas que a gente também precisa vão ser acrescentadas. Só que o que acontece é que as pessoas buscam o quê? A riqueza, o luxo, o prazer, e aí deixa o reino de Deus em segundo lugar. E aí não são acrescentados tudo. Por quê? Porque a pessoa fica sempre insatisfeita, sempre quer mais. Se você buscar o reino de Deus, Deus vai te dar a satisfação, aquela saciedade, e aquelas coisas complementares que você precisa serão acrescentadas. Então, isso é uma prática que as pessoas têm que decidir a fazer. E experimentar essa palavra como uma coisa viva, né, como uma coisa que realmente acontece. Se não, fica só na teoria, nunca busca o reino de Deus em primeiro lugar, e as coisas não vão ser supridas na vida dela. Entendeu? E essa questão de se considerar inútil, é que da forma como a gente serve a Senhor, se a gente obedecer exatamente como Ele manda, realmente a gente não está fazendo nada mais além, né? A gente não está sendo para além do que Deus diz. A gente está fazendo exatamente o que Ele manda. Então, como que diz, eu sou um pouco robótico, né? Robótico é assim, que eu dá ordem e você executa, dá ordem e você executa, né? Então, não tem... E ele está falando que essa humilhação de se considerar inútil também acrescenta a fé. Né? Amém? Alguém quer comentar? Vamos partir para a próximo evento, Maria e Marta. Quem quiser comentar, pode comentar. Sobre a fé. Sobre o aumento da fé, né? Amém, né? Não, ali é assim, é interessante, né, pastor? Se a gente tiver fé como um grão de mostarda, né? Então a gente vê assim que não existe, Jesus está dizendo assim que Deus não está exigindo demais, né? Se a gente tiver um pouco de fé, isso já vai fazer toda a diferença, né? Na nossa transformação, na salvação, né? Um pouquinho de fé que você tem, ó, né? Você já vai alcançar a salvação. Entende? Né? Se você, né? Uhum. Então não se exige demais, né, pastor Lucas? Não precisa assim uma coisa extraordinária, né? Então, a fé é um dom, ninguém tem fé porque quer ter fé, né? Deus deu o dom da fé para podermos crer, com ela mantermos a fidelidade, que a fé, quem tem fé tem fidelidade, né? Fidelidade é fazer as coisas por amor, né? Isso já acabou de ser falado aí atrás, né? Tá bom? Miriam e Marta enviam mensageiros a Yeshua. Pastor João chegou, se quiser comentar também qualquer coisa. Ele aqui na lista, ele não está aparecendo. Para onde foi aqui, né? Tem 5 pessoas, mas cadê o sexto? Eu não sei, acho que ele caiu aí, alguma coisa. Ele estava aí. Ele entrou e saiu, achei estranho. Aqui tem 5 pessoas que eu... Bom, vamos lá. Marta e Maria. Isso aqui também é interessante, porque Miriam é a mesma coisa que Maria, tá? Enviou mensageiro de Yeshua. Yeshua foi levado 2 dias até que Eliezer é Lázaro em hebraico, tá? Lázaro é uma palavra já traduzida para o grego, né? Nos fonema mais grego, né? Seja enterrado. 12º mês, 4027, 28 de fevereiro da nossa era, semana 54. Então Jesus está com 54ª semana de ministério. Um homem chamado Eliezer, de Beitania, da aldeia de Miriam, e sua irmã Marta estava doente naquela época. Miriam, cujo irmão Eliezer estava doente, foi quem ungiu Yeshua com perfume e enxugou seus pés com seu cabelo pouco antes da crucificação. Então veja só, a Miriam, que era uma mulher amorosa com Jesus, ela não tinha uma vida muito correta, porque aquele fariseu falou mal dela. Se ele soubesse quem é essa mulher, né, ele não deixava ela ungir os pés dele. Então, mas ela teve um amor muito grande por Jesus, tá? E Marta já era mais ríspida, né?
Então as irmãs mandaram dizer a Yeshua, Senhor, eis que aquele a quem você ama está doente. Então eles tinham uma intimidade muito grande, porque acho que Jesus, toda vez que ia para Jerusalém, ele descansava na casa de Lázaro, era um porto de passagem, né? Era um ponto de passagem, né? Então as irmãs mandaram dizer a Yeshua, Senhor, eis que aquele que você ama está doente. E Yeshua, ouvindo isso, disse, esta doença não é para a morte, mas para a glória de Jeová, para que o Filho de Jeová seja glorificado por ela. E Yeshua amava Marta, sua irmã, e Eliezer. Quando soube que estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos discípulos, vamos novamente para a Judéia? Os discípulos disseram ao Rabi, os líderes religiosos tentaram apedrejá-lo da última vez que estava em Jerusalém. E vais lá de novo? E Yeshua respondeu, não há 12 horas no dia? Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas o que anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Depois de dizer isso, disse-lhes, nosso amigo Eliezer dorme, mas vou acordá-lo. Disseram então os discípulos, Senhor, se dorme, ficará curado. Dizem que quem disse isso foi Tomé, né? Mas Yeshua estava dizendo sobre a morte recente de Eliezer, e eles pensaram que estava falando sobre o repouso. Então Yeshua disse claramente, Eliezer morreu. Estou feliz por não ter estado lá para que acrediteis, mas vamos até ele. Ah, foi Tomé que falou aí, ó. Tomé chamado disse, vamos nós também para morrermos com ele. Sei lá, o que Tomé quis dizer com isso, mas tudo bem, vamos ao comentário. Aqui ele está falando que houve uma interferência aqui do copista, porque ele fica dizendo aqui, entre parênteses, que Miriam, irmão de Eliezer, estava doente e foi quem ungiu Yeshua com perfume e ungiu os pés, os cabelos, pouco antes da crucificação. Então ele está falando aqui que esse acréscimo foi colocado por um copista, tá? Isso aí, tá certo? Esse comentário maior que está para cima aí é o de Moisés, eu também já fiz esse comentário. Vamos para frente. Bom, e aqui tem mais um, que é o do Tomé. Vamos ver o que ele fala. O sarcasmo de Tomé poderia ser traduzido, você tem que morrer em algum momento, quanto mais cedo, melhor. É isso que ele está achando que ele está dizendo, eu não sei. Eu acho que não. A minha opinião é que ele não falou com sarcasmo, ele só falou uma coisa, que disse assim, o sentimento de morrer, né, deve ser acompanhado por todos, né, de lamento pela morte. Eu acho que era isso que ele estava tentando dizer. Mas vamos analisar o que Jesus fez e o que Jesus está tentando dizer com essa situação. Então, Jesus já sabia que Lázaro ia ressuscitar, por isso ele falou que ele estava dormindo, e aí ele teve que explicar para os discípulos que ele tinha morrido, porque ele já sabia que ele ia ressuscitar. Mas como os discípulos não entenderam, vamos dizer, esse eufemismo, né, que ele usou para dizer que ele estava dormindo, ele teve que ser mais claro depois, certo? Aí, veja só, eles tinham uma intimidade muito grande entre Maria, Marta e Jesus, né? E aí ela usou o fato de que Jesus era alguém que Lázaro era alguém que Jesus amava, então que era para poder comover ele, para vir logo socorrer. Como ele já fazia curas, então ele viria rapidamente, sabendo que a pessoa que ele mais amava, ou uma das pessoas que ele mais amava ali, estava doente. Mas isso foi usado de forma contrária, quer dizer, Jesus demorou-se mais para vir. Então isso até inverteu a ordem das coisas para eles, né? Porque quando Jesus chega lá, ela fala assim, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai lá e fala, olha, você não crê na ressurreição? Então, aí ela fala, eu creio que uma vez, lá no futuro, alguém vai ressuscitar, né, os que forem fiéis vão ressuscitar. Ele falou assim, não, eu sou a ressurreição e a vida, então ele vai ressuscitar agora. Então, aí os discípulos estão preocupados com o Lázaro, aliás, com o fato dos judeus estar perseguindo Jesus. E aí ele vai lá e diz assim, ó, tem 12 horas do dia. Quais são as 12 horas do dia? Aquelas que o sol está presente. E as 12 horas do dia, as outras 12, o sol não está presente. E quem é o sol? Jesus. Então, não tropeça porque vê a luz desse mundo. E quem é a luz do mundo? O sol. E quem é o sol? Jesus. Não é? Porque só as 12 horas do dia são feitas pelo sol, então o sol é Jesus. Agora, o que anda de noite tropeça porque nele não há luz, então quer dizer, ele não tem luz própria. Então, se ele andar no escuro, sem luz própria, ele vai tropeçar. Ou se ele usar uma outra luz, né, sem usar uma outra luz.
Depois disso, disse nosso amigo Lesdok, mas vou cortar. Aí vem essa situação, né, da morte, que ele usou como eufemismo, dizendo que estava dormindo, e o Tomé vai lá e diz que eles temos que morrer com ele. Quer dizer, eu acho que ele quis dizer do sentimento, né, de participar daquele sentimento de que todo mundo estava triste com a morte dele. É isso que eu entendo. Ressurreição de Eliezer em Betania. Então, aí ele já entra na festa do Purim, tá? 12º mês, no dia 28 de fevereiro da nossa era, semana 55. Acho que o pastor João voltou aí. Paz, pastor João. Então, nós tínhamos chamado você para comentar um assunto, mas você não estava aí. Tinha caído a sua ligação. Paz, John. Tá bom. Então, vamos lá, vamos ver a ressurreição aí. Já deixamos a palavra para o pastor João comentar. Então, Yeshua veio e descobriu que Eliezer já estava no túmulo por 4 dias, né? Ele ficou mais 2 dias, e aí eu acho que ele levou mais 2 dias para chegar de lá, até lá, né? Então, juntou 4, né? Ou então levou 2 dias para chegar o recado, mais 2 dias para ele se atrasar, deu 4, né? Vamos lá. Ficava perto de Jerusalém, e a cerca de 15 estádios, quase 3 quilômetros de distância. E muitos dos bruxinhos foram a Marta e Maria para consolar o seu irmão. Então tinha muito fariseu ali, né, que ia lá fazer essa parte do consolo aí com eles, né. Marta, quando soube que Yeshua estava chegando, saiu ao encontro dele, né, foi lá, correndo na frente, né, mas Miriam ficou em casa, e Marta disse, Yeshua, se Senhor, tivesse aqui meu irmão não teria morrido, quer dizer, que você se atrasou, né, você deveria ter vindo logo que você soube da notícia, e Jesus foi lá e se atrasou mais 2 dias. Também sei que tudo que você pediu ao Pai, Ele te dará. Ela sabia, ela tinha certeza que Jesus era filho de Jeová, o Deus de Israel, né? Ele dará. Yeshua disse, seu irmão se levantará novamente. Aí ele está falando do futuro e do presente recente, né? E do futuro recente que vai acontecer. Todos nós vamos se levantar um dia, né? Ele está falando do futuro em 2 sentidos aqui, o logo imediato e o futuro lá. Marta disse, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Aí, tá vendo? Ela já tinha conhecimento que haveria de haver uma ressurreição. É engraçado, né, que para aquele jovem rico lá, aquele rico lá do Lázaro, lá do outro Lázaro, da parábola, ele não tinha essa confiança na ressurreição, né? Porque Jesus teve que mencionar Moisés e os profetas e que irá ressuscitar, né? Quer ver onde? Foi lá que nós vimos? Aqui, ó. E eles mesmos eram pessoas disse alguém ressuscitar dos mortos. Quer dizer, que alguém precisava ressuscitar para eles acreditar na ressurreição, que eles nunca não tinham fé suficiente para acreditar. Aquele rico lá, do Lázaro. Talvez tenha sido mesmo Lázaro, né? Pelo fato das parábolas estarem muito próximas aí, né? Os acontecimentos é a parábola, né? Uma figura do próprio Lázaro. Mas não, acho que não, ele não vivia com feridas, né? E Yeshua disse, a sua ressurreição é a vida, tá vendo? Onde tiver Jesus, a ressurreição está ali. Quem acreditar em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Então, se você já vive e crê em Jesus, não morrerá. Né? Você nem vai sentir a morte como morte, né? Você crê nisso? Disse ela, sim, Senhor, eu tenho crido que você é o Messias, o filho de Elohim, né? Que ela falou assim, que você vai pedir Jeová, e Jeová é o Elohim. E Jesus é o filho dele, o profeta que veio ao mundo. Então ela já cria. E se ela já cria, ela também já amava ao Senhor, porque a fé verdadeira leva ao amor, né? Como foi falado aqui, a fé, o amor que opera pela fé, né? Dito isto, foi chamar Maria e sua irmã, dizendo em segredo, o mestre está aqui chamando você. Quando ela ouviu, levantou-se apressado e foi até ele. Yeshua ainda estava entrando na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Os que estavam com ela em casa a consolavam, vendo que Maria havia se levantado com pressa e saído e seguiram, dizendo, ela vai chorar ali no sepulcro. Miriam, ao chegar onde Yeshua estava, ao vê-lo, caiu aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase que a Marta falou, né? Yeshua, então, vendo-a chorar, os que a acompanhavam também chorando, ficaram com o espírito abalado e comovido. E disse, onde você o colocou? Disseram, Senhor, vem e vê. E Yeshua chorou.
Então, aqui é um versículo, diz que é o menor versículo da Bíblia, né? De todos é esse aqui, Jesus chorou. Jesus tinha um amor muito íntimo, né? Pelo Lázaro. Então, os que estavam com ela disseram, veja como ela o amava. Mas aqui foi a tradução errada do Google, é ele. Ele, Jesus, o amava, porque eles viram ele chorando. E alguns disseram, não poderia este homem, que abriu os olhos ao cego, ter evitado também que Eliezer morresse? Quer dizer, evitado, né? E ele não evitou, agora ele vai ressuscitar. Yeshua, profundamente comovido, novamente foi ao túmulo, né? Então ele foi lá, viu, chorou e depois voltou lá no túmulo, né? Era uma caverna que tinha uma pedra colocada na entrada. Yeshua disse, tira a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse, Senhor, já fede, porque tem 4 dias. Yeshua disse a ela, eu não te disse que se você crer, verá a glória de Jeová? Tiraram então a pedra de onde o morto havia sido posto. E Yeshua, erguendo os olhos para cima, disse, Pai, obrigado por me ouvir. Eu sabia que você sempre me ouve. Mas eu disse isso por causa da multidão ao redor, para que eles acreditem que você me enviou. Então é engraçado que na primeira vez que ele foi lá, ele sentiu toda essa compaixão e ele não atuou na ressurreição logo em seguida. Ele foi ao túmulo uma segunda vez para ressuscitar, quer dizer que ele recebeu a ordem do Pai de ressuscitar, embora ele já sabia que iria ressuscitar, mas ele não se antecipou, né? Ele deixou Deus, o Pai, tocar nele no momento certo de ordenar a ressurreição. Então veja que tem duas etapas aí nessa situação. Aí ele está falando aí uma coisa para que as pessoas saibam que ele sempre é ouvido pelo Pai, mas ele está falando isso porque eles querem que eles creiam e aumente a fé deles, né? E tendo isso, exclamou em alta voz, Eliezer, sai. Mas falou um brado mesmo, bem forte, tá? Não é assim como eu estou falando aqui, não. Eu estou na aula, né? Mas foi um brado mesmo, de peito aberto, né? E o que havia morrido saiu, amarrou as mãos dos pés com bandagem e seu rosto envolto em mortalha. Yeshua disse, desamarre e deixe. Tem uma parte também, diz, tirar a pedra, né? Eu acho que ele falou aqui antes, né? Que é o que diz, aquilo que a gente pode fazer, né? Deus não faz, e aquilo que a gente não pode fazer é que Deus faz. Então, tirar a pedra, todo mundo podia tirar ali, né? Então tiraram a pedra, né? Vamos lá. Aí desamarraram, né, deixaram ir, e os fariseus viram a ressurreição, preste atenção. Viu que lá anteriormente eles não estavam acreditando na ressurreição, no discurso anterior lá, né, sobre a questão da ressurreição, e aqui eles estão vendo a ressurreição acontecer, quer dizer, era para eles ter fechado o pacote, né? Não duvidar mais de Jesus, né? Mas eles não conseguiram. Complicado, né? E tinham vindo acompanhar Maria, viram o que Yeshua fez e creram nele. Bom, aqui eles creram, né? Mas alguns deles foram aos líderes religiosos e disseram o que Yeshua tinha feito. Bom, aqui houve uma denúncia, né? Quem não creu foi quem não viu, né? Tá certo. Então o chefe Coaninho e os puxinhos reuniram o conselho e disseram, o que devemos fazer? Porque este homem fez muitos sinais. Quer dizer, então aquele sinal de ressuscitar que foi testemunhado por aqueles que viram e creram, passou a querer ser anulado, né? Eles tentaram anular. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Quer dizer, eles não queriam que eles crescem nele. Então, esse sentimento de impedir que as outras pessoas crescem em Jesus já era um sentimento da serpente. Então, esses sacerdotes já estavam contaminados totalmente com o sentimento da serpente. Porque lembra que o pastor João também falou que esses sacerdotes já tinham uma mistura do DNA da serpente? Por isso que falou raça de víboras. Então, ó, a serpente não quer que as pessoas creiam em Jesus. E os romanos virão e perderemos nossas posições em nossa nação. Por quê? Porque os romanos também iriam se converter, né? E aí ia tirar a posição deles, né? A posição de quê? De engano, de domínio, né? Porque se os romanos se convertessem, falam, não, vamos deixar as coisas acontecerem, porque realmente eles são sobrenaturais, porque os romanos tinham seus deuses, né? Os romanos virão e perderemos nossa posição.
Então Caifás, um deles, Cohen Gadol naquele ano, disse: vocês não sabem nada nem pensam, porque é apropriado que um homem morra pelo povo e não que toda a nação pereça. Agora, por que Caifás tinha esse pensamento de já usar ele como uma vítima, né? Isso ele disse para si mesmo, mas como Cohen Gadol, que naquele ano ele profetizou que este morreria para a nação. Então ele teve uma revelação do Espírito que alguém deveria morrer naquele ano, né? E não apenas pela nação, mas para reunir os filhos de Jeová que estavam dispersos. A partir daquele dia concordaram em matá-lo. Né? Concordaram em matar. E tem uma outra passagem que fala que eles concordaram em matar Lázaro, e Lázaro morreu de novo. Né? Tá certo? Ou então foi arrebatado ao céu, né? Porque também tem aquela oferta movida, né? Que Jesus teve, parece que alguns mortos. Isso está nos evangelhos apócrifos. Acho que é de Baruque, eu não sei qual que é. Tem um evangelho que fala que houve um testemunho de uma ressurreição de corpos glorificados que apareciam para as pessoas. E isso deixou os sacerdotes totalmente perturbados. Eles choraram, se arrependeram. Outros falaram assim: nós já estamos condenados porque não cremos no verdadeiro Messias. E teve uma perturbação que não está contada nos evangelhos. Mas eu acredito que aconteceu sim. Porque essa oferta movida, que foram aqueles primeiros frutos depois da Páscoa, que a Páscoa foi a morte e a ressurreição de Jesus, são as primícias, né? E eles os evangelhos só diz que alguns mortos ressuscitaram, né? Mas não falam os detalhes, né? Mas os detalhes estão num evangelho apócrifo que eu li, não sei se é de Baruque, não sei o que é, fala lá do testemunho desses mortos ressuscitados com corpos glorificados. Então, eles subiram ao céu já como primícias, né? Então, aí tem uma tradição aí por detrás dessa situação. E que foi um tormento para os fariseus ali, essa turma toda que negou Jesus ali ficou em total tormento, porque começaram a perceber que não foi só Jesus que ressuscitou, que eles tentaram negar, outros ressuscitaram e outros já estavam com corpos transformados, porque eles podiam aparecer e não aparecer. Isso está em outros evangelhos que eu li, tá? Então isso gerou uma tormenta. Mas eu acredito nisso, sabe por quê? Porque as festas de Deus, elas estavam se cumprindo, então existiam aqueles frutos já ali das primícias da Páscoa daquela época. Porque as primeiras festas, nós vamos entrar que a chuva seródia é atemporã, né? Entendeu? Então nós estamos nas festas dos últimos tempos, nas festas de outono, né? Bom, Yeshua viaja para a cidade de Efraim, perto da fronteira de José e Samaria. Alguém quer comentar isso aí? Já são 21h34. Nós estamos praticamente com 1 hora de aula. Quem quiser comentar, fique à vontade aí, para a gente orar e não ficar com 1 hora muito estendida, porque depois ninguém assiste esse vídeo. Eu tô o mistério é bom ali, pastor Lucas, né? Que Jesus Cristo, ele usou na parábola do rico e do Lázaro o mesmo nome Lázaro, que era o grande amigo dele, né? O mistério é grande. Ele também fez essa deixa aí. E também existe aquela tradição, né, judaica que até 3 dias eles acreditavam que um morto podia ressuscitar. Era uma tradição judaica, né? Por isso que ele esperou 4 dias, por isso que ele fez isso. Que eles dizem que o morto fica ao redor do corpo, né? Isso, eles tinham essas tradições, essas coisas. Ok. Então aí, gente, essa questão que eu não sei agora qual que é o evangelho, mas eu achei muito interessante essa revelação, que embora não esteja nos evangelhos que a gente, vamos dizer, tem como o evangelho canônico, né? Mas eu achei muito interessante o fato dessa testemunha ter perturbado Jerusalém inteira, a tal ponto dos sacerdotes ficarem perdidos, né? Nossa, deve ter sido interessante esse encontro com os ressuscitados lá, eu acredito nisso também. Eu acredito, sabe por que eu acredito? Porque esse encontro vai se repetir.
Os transformados vão ser esses... Amém, amém, glória a Deus. Essa segunda oferta movida. E nós somos as primícias também, né, pastor? Porque tem a Páscoa e tem a festa da primavera e a festa do outono. Né? E na festa do outono também tem ofertas movidas. Nas duas festas. Porque no Evangelho diz assim, né, que eles apareceram para muitos. Está escrito isso? Mas não conta esses detalhes que eu estou falando. E esse detalhe está no outro Evangelho. Não, só isso aí, que eles ressuscitaram e apareceram, só isso aí. Que eu saiba, né? Agora, esses apócrifos eu não sabia, não, pastor Lucas, que eles apareceram lá. Isso aí eu não. Mas eu acredito. Eu acredito porque é muito contundente o relato. Se você ouvir, eu vou procurar, depois eu trago. Se vocês ouvirem o relato, é muito contundente, gente. Assim, uma pessoa para criar uma heresia assim tão contundente, meu Deus, sabe, é muito contundente. Eu acho que ele não entrou no cânon, porque também houve uma política né, ali de esconder determinadas coisas, né? Porque os judeus, de certa forma, foram mantidos longe, né, do conhecimento da revelação, para poder dar direito aos gentios, né? Estão me ouvindo? Alô? Sim, tá ouvindo aqui. Eu pensei que tinha caído, ficou um silêncio. Eu acredito que o cânon, ele foi meio, né? Eu não acredito que os textos foram adulterados, pastor Lucas, mas o cânon, sim, eles colocaram o que eles acharam melhor. Mas a adulteração do texto, eu acho isso difícil, porque a própria escritura afirma que isso não pode ocorrer, né? Eu acho assim, que teve na seleção, esses evangelhos, eles tinham descrições assim, muito estarrecedoras, eles acabaram não adotando essa descrição, né? Ou não compilando, né? Porque também alguns compilaram, né, dentro dos acontecimentos. Alguém vai orar? Quem vai orar? Para agradecer? Espero que vocês tenham aproveitado os ensinamentos sobre a hipocrisia, né? Nós vimos hoje, sobre os mistérios da morte e da vida, né, da ressurreição, né? Sobre todas as experiências, né, do amadurecimento, que nós vimos foi o primeiro, né? Desculpa atrasado, querido. Estou na correria aqui. Tá. Mas se quiser comentar alguma coisa, pode comentar, pastor João. Então, nós vimos aqui hoje, pastor João, a questão da maturidade, né, que foi a primeira parte, maturidade espiritual, a questão da hipocrisia, a pessoas que vivem pela fé, pela lei, né, e não vivem pela fé, com medo de ir para o inferno e ficam praticando as coisas por medo e não por amor, né. Aí vimos a questão do Lázaro que morreu, né, a questão de você não dar prioridade ao reino de Deus aqui na terra antes de morrer, e aí inverte a situação. E vimos a questão da lei de Moisés, né, e agora a questão a questão da fé, né, vimos hoje, e a questão da ressurreição de Lázaro, né, que é esse último assunto que nós tratamos hoje. Tá bom? Onde houve também descrição de alguns ressuscitados junto com Jesus, como primícias, né? Amém? Vamos orar? Lázaro era um grande amigo de Jesus, ele e as irmãs, né? Eles eram muito amigos mesmo, eles acreditavam em Jesus, assim, plenamente, com certeza. É engraçado, né, que eles não tinham uma preparação teológica como os fariseus, mas tinham uma grande revelação de fé, né? Glória a Deus. Amém. Uma grande revelação de fé, que é o que acontece às vezes com algumas pessoas, tem uma clareza espiritual grande, sem nenhuma base teológica, né? E aí é por isso que as irmãs ficaram bem indignadas com Jesus, né? Pô, se o senhor tivesse vindo aqui e tal, né? Mas a nossa carteira de fé estava repleta, né? E você não quis usar ela, né? Porque alguns não tinham fé. Então a carteira de fé deles estava vazia. Então não podiam receber os milagres porque não tinham fé, mas elas tinham fé.
Então ela dizia assim, poxa, eu estou Verdade. cobrando um milagre, né? Estou cobrando um milagre. E aí o milagre veio muito mais glorificante, né? Glorificando a Deus muito mais. Então, isso também diz assim, se você tiver fé suficiente, Deus vai te exigir um pouco mais, né? Porque exigir um pouco mais delas, né? É verdade, Se o nível eu tava vendo, tem uma pessoa que falou assim, não sei, não lembro agora, que tipo assim, o poder, digamos assim, o que você recebe não é porque você é melhor que os outros, mas significa que a tua responsabilidade vai ser maior. Olha que coisa grande. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. E a gente tem que estar atento para isso, porque é uma coisa constante, diária, né? Todo dia a gente tem que ver os desafios que a gente tem que enfrentar naquele dia, né? A gente não pode abrir mão. Vamos orar então? Aí a gente deixa esse assunto da viagem de Jesus de Efraim para Samaria, né? A cidade de Efraim, perto da fronteira da Judéia com a Samaria, para semana que vem, terça-feira que vem, tá bom? Quem vai orar? Amém, amém. Alguém pode orar aí. Eu já orei no começo lá. Alguém. Quer agradecer aí? Quem quer agradecer, por favor? Eu posso fazer isso. Pode orar, então. Foi muito bom o começo, viu, pastor João? Pena que você não estava aqui. A gente teve uma boa discussão. Aqui é de dia, né, querido? Aqui está correndo ainda. Tá. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter abençoado essa reunião, ter trazido tanto encorajamento para nós, tanto consolo. É realmente um privilégio muito grande, Senhor, que todos os santos que viveram nessa terra gostariam de estar vivendo nesse final de tempos e na tua igreja, sendo abençoados com o teu Espírito, sendo guiado com o Senhor, com o teu coração. Realmente, quantos cristãos, aqueles que procuram o Senhor e amaram o Senhor, pensaram sobre esse tempo que hoje estamos aqui. E temos esse privilégio que o Senhor tem dado para nós, de podermos reunir e conversar sobre o Senhor e sobre o teu reino. Realmente um privilégio que não tem preço. E é claro, né, Pai, infelizmente o homem não vê isso como uma coisa, um preço, né, uma coisa que não tem preço, né, Senhor. Os corações têm se esfriado, e aqui nós estamos. Hoje, o profeta que o Senhor enviou para mim, a nova, incrível, o Senhor levou ela com o anticristo lá no CERN. O Senhor mostrou os malignos, os nefilins entrando, levando, passando por essa porta, voltando para o lugar, porque o Senhor tocou no coração, tem chamado alguma nuvem para orar contra o CERN. E assim que esses demônios entraram, o Senhor puxou eles de volta para a dimensão deles. Coisa inacreditável que o Senhor revelou. Eu vou ver se tem jeito de eu passar aqui para os irmãos essa nova profeta, inacreditável mesmo. Muitas coisas estão acontecendo, e é claro, a tua igreja ela é dividida por um propósito do Senhor. Obrigado, e pedimos que o Senhor continuasse a abençoar aqui essa noiva. Espero realmente, Senhor, que os propósitos que o Senhor tem descrito para essa igreja, que nós estamos fazendo, e que não fique só em estudo bíblico, aprendendo os estudos bíblicos que a igreja tem feito tanto, mas que realmente os irmãos têm de conhecer o teu coração. Amém, sim. E conhecer a tua vontade. Amém. E eu espero realmente que nós, nessa igreja, nós estamos fazendo um propósito que o Senhor tem dado específico para essa igreja. Como eu descobri esse grupo de noivas orando para fechar a boca do CERN e trazer os malignos que passaram de volta, eu fiquei abismado, né, Senhor, que o Senhor realmente trabalha separado, com um propósito separado para as pessoas. Isso é muito lindo. Eu sabia pessoalmente que o CERN abria buraco em outras dimensões,
não cheguei a orar por isso, não veio, tocou em mim isso. Já esses irmãos oraram especificamente com isso, e o Senhor respondeu isso. Amém, Nós vimos aí o anticristo, a raiva que ele ficou, e que a noiva, os santos e o Senhor quebrou o propósito dele, o retardou o propósito. Amém, amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pois o Senhor levanta os seus filhos ao redor do mundo para específicos propósitos. Amém, Senhor. Quando esses filhos do Senhor caem de joelho no chão, caem em oração, caem em coração, nada para o movimento do Espírito Santo, Senhor. Amém. Eu vou passar um tempo sobre isso, porque foi realmente fantástico isso que o Senhor tem mostrado. Pedimos que o Senhor continuasse abençoando e guiando essa igreja, e que nós venhamos a ser a alegria do teu coração e fazendo aquele propósito que o Senhor tem dado para essa igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós declaramos em grande alegria, nós te amamos, Senhor. Amém, amém e amém. Boa noite, queridos. Eu tenho que ir. Tá bom. Amém, glória a Deus. Deus abençoe aí, pastor João. Amém, obrigado, pastor João. Deus te abençoe. Amém. Eu vou então encerrar aqui, irmãos, já são mais de 15 para as 10, e aí vou parar aqui a gravação, né? Amém.